Pronto, voltei. Desculpa aí a demora. É, hoje a aula vai ser bem tranquila, tá? A gente não vai ver um assunto novo, só para recapitular um pouco. E eu acho que vocês estão vendo o enunciado aí do trabalho. Eu já vou falar rapidamente aqui como é o trabalho. Aí depois eu vou te responder, Matheus, que a tua pergunta é importante. Bom, a gente estava falando, vem falando ao longo da disciplina de linguagens formais, certo? E linguagens formais é só uma formalização matemática, né? Para um tipo de descrição de uma comunicação, certo? Assim como tem nas linguagens naturais, né? Aquilo que a gente já fala no inglês, português e tal. As linguagens formais, assim como são uma formalização matemática da construção, né? Do modo de se construir outras linguagens, certo? E agora a gente vai ver uma forma de fazer isso na prática, certo? Essa é uma disciplina que é bastante teórica, então eu achei que seria interessante a gente ver um exemplo na prática, e um exemplo sim que provavelmente vocês já viram como faz, e de outras maneiras, certo? Não usando os conceitos aqui de teoria da computação. Então esse problema aqui é o problema das senhas, eu tinha falado um pouco dele na outra aula. Basicamente, o cara tem que criar uma senha lá no sistema, e existe um conjunto de senhas que elas não são válidas, certo? Que isso é dado pela blacklist, né? Se uma senha está na blacklist, ela não é válida. Só que lembrando, né? Uma senha na blacklist, ela pode ser escrita de diversas formas. E aí eu tinha falado, por exemplo, desse exemplo aqui da casa, tal, casamento, pode ser só trocando, por exemplo, a letra O por 0, a letra I por 1. Peraí, que entrou mais gente. A letra I por 1 e por aí vai, certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um tipo de linguagem formal, certo? Que é uma linguagem para senhas, né? Nesse caso, senhas de um sistema. Só que meio que de uma forma inversa, certo? Digamos aqui que o nosso alfabeto é o conjunto das letras, né? Do A a Z, A Zzinho a Zzão, certo? E o modo de se construir palavras, né, nessa linguagem, aliás, o 0, 1, 3, 4, 5 e 7 também fazem parte do alfabeto dessa linguagem formal. E digamos que essa linguagem aceita todas as palavras escritas, desde que uma palavra não pertença, não seja uma substring, né? Não tenha uma substring que faça parte ali da blacklist, certo? Então, um exemplo que a gente viu foi, por exemplo, a senha, se a senha fosse casamento, certo? E dado que casa fosse uma palavra da blacklist, ou seja, a string que a gente está, a palavra que a gente quer criar, que a gente quer validar, a palavra que a gente quer validar é casa, casamento, aliás, casamento. E na hora que a gente for validar na nossa máquina, certo? Uma substring de casamento não pode pertencer à blacklist, né? Ou seja, a, peraí, entrou mais gente. Tá. Ou seja, a palavra que a gente quer validar, ela não pode ter uma substring que faça parte da blacklist. Nesse caso aqui, uma palavra da blacklist, né, é caso, e a palavra que a gente quer validar na senha é casamento, certo? Logo, a gente tem o quê? Uma substring
que faz parte da blacklist, ou seja, a gente não validaria essa palavra na linguagem. Então, essa é a linguagem formal que a gente está formalizando aqui de uma maneira informal, certo? Nesse trabalho. Ou seja, todas as palavras são válidas desde que a substring da palavra não pertença a uma palavra da blacklist. Certo? Então, essa é um modo de formalizar, em termos informais, né, só falando mesmo, essa linguagem. E eu cito, né, ao longo daqui da introdução, que além de a substring não pertencer à blacklist, essa substring pode ser escrita de diversas formas, certo? Então a gente tem casa, é uma substring, é uma palavra que está na blacklist que tem que ser, não pode fazer parte da substring da palavra ser validada, ela pode ser escrita de várias formas, certo? Primeiro que primeiro que cada letra, né, o C, o A e o S, eles podem estar escritos tanto em maiúsculo e minúsculo, ou seja, você consegue fazer diversas variações, por exemplo, do prefixo casa, na palavra casamento, só variando os maiúsculos e minúsculos. Esse já é um primeiro ponto, certo? Então, casamento poderia ser escrito de diversas formas, só com aquele prefixo casa, certo? Lembrando que todos eles seriam invalidados, não são palavras válidas na linguagem, porque o prefixo ainda tem o caso, certo? Só está escrito de uma outra forma, mas o prefixo está lá. E um outro ponto, né, que a gente colocou aqui para ser um pouquinho mais desafiador, é que algumas letras do nosso alfabeto podem ser substituídas por números, né? Coisa que a gente já vê no dia a dia, certo? Que no caso aqui é o O por 0, o I por 1, a letra E por 3, o A por 4, o S por 5 e o T por 7. No caso específico de casa, né, o cara poderia escrever o prefixo, né, ou a substring casa na senha dele, trocando o S por o 5, por exemplo, que é o exemplo que tem nessa parte que eu falo. Isto implica que a variação casamento, escrito com o S trocando pelo 5, e o A, né, um dos dois A's ou os dois A's trocando pelo número 4, certo? Então a gente percebe que essa substring casa, ela não pode pertencer na palavra de diversas formas de escrever, certo? Então a gente até colocou um outro exemplo aqui, né, que era 1, 2, 3, casa, 1, 2, 3, certo? É a substring, certo? A substring não pode pertencer à blacklist, certo? Espero que isso tenha ficado bem claro. Agora a gente vai para a resolução, certo? O Matheus tinha feito uma pergunta que era bastante interessante, que eu acho que é bem válida da gente conversar aqui, que era, vou até repetir aqui, Matheus, se você me permite, que era bem assim, era sobre um código que resolve um problema semelhante usando recursos da linguagem de programação lá que ele estava usando. Usando recursos como replace, to lowercase e tudo mais. Esse problema, ele é um problema simples, certo? Visivelmente simples. E se a gente for pensar, se a gente pensar apenas na solução dele, a gente consegue pensar ele em diversos modos de solucionar. Poderia simplesmente aplicar replaces e to-lowers e tudo mais para verificar se não estava na blacklist. Só que aí que vem um ponto. A solução que a gente está pedindo para essa questão é usando teoria da computação, ou seja, a gente quer resolver ela com um autômato, certo? Então, respondendo aquela tua pergunta, Matheus, não pode usar os recursos da linguagem assim, só para ficar testando, porque a gente quer resolver com autômato, ou seja, se eu quero resolver com autômato, eu quero... O, vocês lembram qual era o conceito os princípios básicos da linguagem formal? Quais são os princípios básicos das linguagens formais? São o alfabeto, são as palavras, e eles são os componentes básicos para aquele nosso conceito de autômato, né? Que era uma quíntupla, que a gente tem o nosso conjunto de nós, né? Do conjunto de estados, o alfabeto onde estava composto aquele autômato e as nossas regras de transição, certo? Então, na solução que vocês implementarem, o que eu tenho que ver é justamente isso. Eu tenho que ter o meu conjunto de estados, eu tenho que ter o meu conjunto de regras de transições bem definido, certo? Então, o modo de solucionar
desse tipo de problema poderiam ser vários. Só que, especificamente nesse trabalho, ele tem que representar um autômato, certo? A solução tem que ser utilizando autômatos. Então, respondendo aquela pergunta, Matheus, se tu pode usar, sim, aqueles recursos de linguagem, desde que os autômatos estejam ali presentes, certo? Desde que exista uma regra de transição na hora que eu estiver consumindo um símbolo, ou seja, um símbolo é o quê? Um caractere, certo? Um caractere lá da senha, certo? Ah, então tem que ter uma regra de transição para cada símbolo consumido, e isso tem que ser visível no código, independente se ele é um código muito robusto ou um código simples, ele só tem que ser visível, essa regra de transição. E o conceito dos estados, certo? Eu tenho que ver lá que você leu a letra C, você saiu de um estado Q0, foi para o estado Q1, por aí vai, certo? Então, só tem que ficar claro isso no código. O jeito como você resolve lá dentro pode fazer das maneiras mais diversas, desde que a construção do autômato esteja presente, certo? Os conceitos básicos dos autômatos estejam presentes, alfabeto, palavras, estado inicial, estados finais ou estado final, dependendo de como vocês modelarem. Esse problema em autômato ele também tem diversas modelagens. Se você fizer, por exemplo, a troca de meu estado final é que a senha é validada, ou o inverso, né? A senha não é validada. E lá no seu código você faz algum tratamento só para imprimir de um jeito diferente lá a saída, de boas. Também está de boas desde que o autômato esteja presente e a sua interpretação daquele autômato faça sentido com o que o problema pede, certo? Ah, sim, leitura de arquivo, sim. E, já que você perguntou do arquivo, o que que ele vai ler? O que que ele vai ler aqui, a entrada, que vocês não têm entrada, a entrada eu vou rodar depois. Por isso que é muito importante que, se vocês não fizerem esse trabalho numa linguagem, por exemplo, uma linguagem daquelas mais conhecidas, né, o Python, sei lá, Java, C, sei lá, Pascal, enfim, essas linguagens mais famosas, só mostre lá depois como eu poderia rodar aqui, certo? Como eu poderia rodar depois na minha máquina. Mas pode fazer em qualquer linguagem. A entrada vai ser um arquivo, certo? Pode ser stdin mesmo, que aí qualquer coisa, se for C, eu só dou lá um ponto barra, ponto alt, menor, arquivo, ponto txt. A entrada vai ser as senhas, certo? E cada linha vai ser uma senha e o seu código tem que testar que aquela senha ela é válida ou não, considerando as palavras da blacklist. A blacklist está no trabalho, tem um linkzinho aqui embaixo para um pastebin que eu criei, que tem a blacklist é bem simples, é pequena, então justamente para você não ter que montar um autômato gigantesco, então fica um autômato moderado, mas dependendo de como você modelar o autômato, ele vai ficar moderado o tamanho dele. Então, o seu código tem que refletir o autômato que você modelar, certo? Esse é o primeiro ponto. A blacklist não necessariamente é entrada, depende de como você for implementar isso, mas não necessariamente ela é uma entrada. A entrada é as senhas, certo? E vocês não vão ter a entrada que são as senhas, vai estar comigo. Mas vocês podem considerar isso, que a entrada é simplesmente um arquivo de texto com cada linha sendo uma senha, que eu vou testar, e as senhas são palavras dentro do seguinte alfabeto: A a Z minúsculo, A a Z maiúsculo, 0 a 9, certo? 0 a 9 os dígitos. Então esse é o alfabeto do arquivo de entrada, que são as senhas, certo? Esse é o alfabeto das senhas. E também é o alfabeto que o autômato tem que considerar, exceto alguns dígitos, né? Alguns dígitos podem ser. Aliás, não, todos os dígitos têm que ser considerados, certo? Os dígitos especiais aqui, o 0, 1, 3, 4, 5, 7, eles vão ser importantes só para você dizer que a palavra não está na blacklist. Mas os outros dígitos têm que ser contados sim. Então você vai modelar o autômato. Para quem eventualmente aí não tem acesso a um computador bacana para programar, independente do motivo, certo? Ou tá até sem computador, por algum outro motivo, está usando o celular para assistir as aulas, tente fazer o trabalho com alguém que tenha
algum meio de programar, algum mecanismo para programar no computador e tal, ou no trabalho, enfim. E a sua tarefa, né, logicamente, se você não tiver isso, vai ser modelar o autômato. Pode ser na mão, certo? Pode ser no JFlap. Eu coloquei mais duas ferramentas lá no grupo, que é o Augur e o Language Emulator. E eu justamente coloquei o Augur, porque o Augur tem uma coisa que é interessante. Se você modelar um autômato finito no Augur, ele gera um código Java daquele autômato, certo? Ele já gera pronto, assim, pá, pronto. Se você quiser ver como é um autômato implementado, e não quer olhar, por exemplo, aqui as referências do final, que tem 3 referências de como fazer autômato em 3 linguagens diferentes, você pode testar o Augur, certo? E o Augur gera um autômato bem bonitinho. Vou até abrir um partbin aqui para mostrar um código que eu tinha gerado. Aparecendo aí, né? Aqui, Inspiration, uma hora. Certo? Esse aqui é um código que gera lá no Augur, certo? Que é a ferramenta. Ele é bonitinho, é em Java. Uh, quer fazer uma pergunta, Fernando? Quero, professor, boa noite. Diga, diga. Boa noite, man. O senhor tá gravando a aula? Tá gravando, tá gravando. Ah, então tá beleza, aqui eu tô na rua, o celular vai descarregar. Quando eu chegar eu Ah, volto não, então. beleza, man, relaxa. Depois eu posto lá de novo. Tá ok, Valeu, professor, man, valeu, boa noite. relaxa. Boa noite. Matheus, eu tenho uma dúvida em relação ao JFlap, que é como é que eu faço para entender um range de caracteres usando. Cara, o JFlap é meio. Aliás, acho que todos eles são meio ruins nisso. Se tu quiser fazer algo assim de caracteres, tem 2 maneiras. A maneira um, que é a maneira trivial, se tu quiser fazer um range de A a Z, tu vai ter que fazer uma transição pro A, pro B, pro C, enfim, para cada uma letra. E ele vai, tipo, empilhar lá no JFlap todas as letras possíveis. Solução 2, que é a que eu uso, que é a solução básica. Eu escrevo literalmente o que tu escreveu aí. A a Z. Minúsculo, maiúsculo, tanto faz. Eu escrevo A a Z. Aí o que ele vai colocar para mim lá? Ele vai dizer que a transição tem que consumir uma cadeia chamada abre colchetes, A, traço, Z, fecha colchetes. Aí quando eu vou testar o autômato lá com a minha entrada, no JFlap, eu coloco no lugar do dígito, sei lá, se eu estou escrevendo, por exemplo, casamento, no lugar do C, do A, do S, eu coloco exatamente o colchetes, A, traço Z, fecha colchetes, certo? Ou simplesmente eu escolho uma letra. Escolho uma letra lá e digo que a transição, se ela consumir C, caractere, ou D, dígito, é, é isso que a transição vai fazer. Ou seja, é como se fosse todos. Aí na hora de testar, eu vou só ajustando. Porque realmente o JFlap não tem uma opção de fazer isso fácil. Ou você faz para cada um, muito manual, utilizar as palavras da blacklist, mas fica um pouco manual mesmo. Utilizar as palavras, né? Entendi. Tu quer fazer o autômato baseado na blacklist, né? Cara, não tem outro jeito. Assim, pensando rápido na modelagem, eu não consigo pensar em outro jeito. Porque ainda ficaria menor do que se você usasse todo o alfabeto possível, certo? Mas basicamente o que você tem que pensar é assim, tu cria, por exemplo, um estado inicial lá, e enquanto ele ficar lendo caracteres, ele continua naquele estado inicial, que ao mesmo tempo pode ser um estado final ou não, dependendo da tua modelagem. E se ele, por exemplo, começar a ler uma palavra da blacklist, sei lá, vamos dizer que uma palavra da blacklist é casa. Aí a primeira palavra que ele tem que ler é C, certo? Então ele vai ficar rodando o teu estado inicial, ou seja, consumindo a senha. E quando ele achar um C, aí ele vai para o estado Q1, certo? Se ele consumir qualquer outra coisa no próximo símbolo que não seja um A, lembrando que um A é o quê? Ou é um A minúsculo, ou um A maiúsculo, ou um 4, aí ele volta para o estado inicial, certo? E aí tu continua, faz tipo uma cadeia, até que chegue lá no que a gente pode chamar aqui de casa, certo? Ou seja, ele leu o C, o S, o A,
e o A em sequência, aí vai para um estado final, e ali um outro estado lá, aliás, um outro estado que não necessariamente final, depende da tua modelagem, certo? Mas aí ele vai para um estado onde ele reconheceu que tem um casa na tua string, né? E aí a partir dali, tudo que ele consumir, ele não sai dali. É como se fosse, poderia ser um estado lixo. Tipo, eu tenho que fazer a transição U e depois M, por exemplo. É assim mesmo, cara. É assim mesmo. Aí tu vai voltando. Ah, parece um método exaustivo, só que é exatamente esse método exaustivo que um compilador implementa. Certo? Um compilador, se você pegar um autômato de um compilador lá embaixo, ele é assim mesmo. É exatamente um autômato gigantesco que tem que tentar ler diversas palavras possíveis, né? Palavras especiais. Então, o que a gente está fazendo aqui é basicamente como aquela premissa, a premissa básica do que um compilador implementa, que são reconhecer as palavras da linguagem de programação. Só que aqui voltados para um outro tipo de problema. Mas é um pouco exaustivo mesmo, Matheus, eu sei disso, e por isso que a blacklist não é grande, né? Justamente para não ficar um negócio gigantesco. Mas eu coloquei um desafio aqui, né? Que é justamente vai dar um ponto extra, inclusive, né? Quem fizer isso aqui, cara, já tá praticamente com 10 no trabalho todo e tal. Que é justamente você ler a blacklist e montar o autômato em tempo real, certo? E isso é possível, certo? Os compiladores fazem isso. Então eu deixei aqui como desafio. Vocês podem procurar depois como faz isso. Obviamente não vou dar muita dica de como fazer. Mas quando tu tá no autômato, Professor, lá... Oi, diga. o PDF do trabalho está disponível no Classroom? Isso, isso. Inclusive eu tô abrindo de lá. Esse aqui que eu tô olhando com vocês é o de lá. Ok. Quando tu tá montando o autômato no JFlap, Matheus, realmente o autômato vai ficar um pouquinho grande. É moderado, eu diria. É moderado. Eu já vi autômato, eu já tive que montar autômato de compilador e ele fica muito maior que isso. Mas fica um tamanho moderado. Só que tu percebe que na hora que tu tá montando o autômato, tu tem o consumo do símbolo, tu vai para um outro estado, tu pode acabar chegando num padrão que tu consegue fazer isso em código em tempo real, certo? Tu tem lá o teu estado inicial e tu vai montando os teus outros estados enquanto tu vai consumindo as palavras da blacklist. Então eu até coloquei esse desafio aí para quem quiser. Não é obrigatório fazer assim, você pode simplesmente modelar o autômato no JFlap ou no Alg, no Language Emulator, e pegar o autômato e simplesmente implementar no código, certo? Implementando os estados, pode ser tipo mais structs e tudo mais, e implementando as transições, né, que são os símbolos sendo consumidos. Mas uma hora lá que tu estiver implementando no JFlap, tu vai ver que existe um padrão que tu conseguiria fazer isso em tempo real no código. Então basicamente é isso, não tem muito para onde fugir. Eu acho que eu tenho uma figurinha aqui que eu acho que posso mostrar como é que fica. Deixa eu ver se eu acho. Se eu achar, eu mostro pra vocês aqui. Não sei onde é que eu deixei essa figura. Alguma dúvida enquanto eu tô procurando a figura aqui? Se tiver alguma dúvida, manda aí no chat. Obrigado. Aqui, acho que eu achei aqui a figura. Se eu abrir, eu vou para a apresentação aqui para tentar abrir ela. Tá, beleza. Abriu. Então, acho que vocês agora estão vendo um autômato aí. Esse autômato aqui é um autômato de compilador, certo? Basicamente, né, dá para ver aqui que a gente tem um estado inicial e tudo que ele vai consumir, nesse caso aqui, ele está consumindo lixo de código, certo? Que é tipo barra N, na hora que você dá um tab no código, barra R, enfim. Espaço em branco, nesse caso que está consumindo espaço branco também. E enquanto a gente vai consumindo isso,
de boas. Ele fica lá naquele estado inicial, ou seja, eu estou consumindo só lixo, enfim. Que no caso da senha poderia ser, enquanto eu não consumir nenhuma palavra, nenhum símbolo que é uma das iniciais da blacklist, certo? Deixa eu até pegar a blacklist aqui para ver quais são as palavras. Blacklist. Tá aqui, a minha blacklist é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, fácil, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebe, por exemplo, que não tem nenhuma palavra da blacklist que começa com A, por exemplo. Então, enquanto ele estiver na string, se for a senha da string do cara for começar com a letra A e tiver uma sequência de A's, seja A minúsculo, A maiúsculo ou 4, ele vai, tipo, ler lixo lá. Fica no estado inicial, supondo que o meu estado inicial não é o estado final, enfim. Fica lá consumindo. E quando ele lê realmente uma letra que eventualmente a primeira letra faz parte de uma palavra da blacklist, como exemplo, tem um, certo? Então a gente poderia pegar essa primeira transição aqui. Essa primeira transição ele mandaria ler o U, certo? Ao invés desse maisinho aqui, eu teria lido o U, e o U pode ser escrito de U minúsculo ou maiúsculo, certo? Aí eu ia para um outro estado, que esse estado comecei a ler o 1, certo? Ou seja, li o U de 1. Se na sequência ele lê um M, certo? Um M minúsculo, um M maiúsculo, aí ele vai para o estado de ler uma palavra da blacklist, certo? Aí fico lá, pode ser um estado final, pode não ser, pode ser o inverso de um estado final, certo? Ou seja, todos os outros são estados finais e ele não é um estado final, é um estado lixeira, certo? Então ele fica lá porque ele já reconheceu que ele leu uma palavra da blacklist, então você só fica lá para ler o restante da cadeia, certo? Lembrando que é um conceito de autômatos e vocês têm que implementar isso, que é não parar no momento que ele achou uma palavra que é inválida, digamos assim. O autômato, ele lê toda a string, certo? Ele lê toda a palavra. Então poderia ser, por exemplo, um estado lixeiro. Se não, né, se ele leu, por exemplo, o U aqui e o próximo caractere não é um M, aí ele volta lá para o estado inicial, né, e fica lendo outras coisas, certo? Então esse é um exemplo bem legal, esse é um exemplo para compiladores, certo? Isso aqui é um autômato para reconhecimento de expressões para compiladores. Então, é assim que vai ficar. A cara do que vocês tiverem que modelar vai ficar mais ou menos com essa cara aqui. Lembrando a pergunta do Matheus, que foi sobre o JFlap não fazer o lance do A a Z, tente deixar simples, certo? Tente não ter tanto trabalho com isso, desde que depois você explique, certo? Na hora de entregar o trabalho, explique, não, a gente escolheu essa modelagem e tal. E se for visualmente perceptível isso, tá de boas também. Porque eu sei que JFlap, na hora de fazer essas coisinhas, não tem um jeito tão fácil. Então, se você escrever isso aqui, por exemplo, lá no JFlap, eu aceito de boas, certo? Eu aceito de boas no autômato visual, né? Para mim tá tranquilo isso aqui. Pro JFlap eu sei que é um outro entendimento. O JFlap não vê esse tipo de expressão na hora de fazer a regra de transição, mas para mim tá suave. Então é isso, não tem tanto segredo, certo? É basicamente montar esse tipo de autômato e implementar, certo? Eu mostrei a implementação do Augur. Deixa eu abrir de novo a implementação do Augur. Uma janela. Pode parar. Aqui é blacklist. Certo? Isso aqui é uma implementação do Augur, onde a gente tem o que aqui, ó? O alfabeto que a gente estiver usando, os estados, não precisa ser tão igualzinho assim, mas tem que ter estados, então é o mínimo, assim, estados iniciais, estados finais, estados, as regras de transição, é o básico, tem que ter isso. Isso eu vou olhar no código e tal, independente de que linguagem seja, dê para reconhecer. Aí que ele faz algumas outras coisas, estados reconhecedores, matriz, que é só para ele fazer as transições, ele trabalha com matriz aqui. E aqui para baixo, ele implementa as transições, certo? Aqui, né? No caso, ele faz com o switch case, certo? Para quem já viu em compiladores, né? Acho que vocês não fizeram ainda, porque essa disciplina deve ser um pré-requisito.
Mas normalmente esse tipo de análise de autômatos é feito com switch case em linguagens que tem switch case, certo? Então, você faz o switch no estado que você está e ali sim você implementa as regras de transições, certo? Dependendo do que ele estiver lendo no símbolo, aí você transita para um outro estado, certo? Então é basicamente isso. Não foge muito. E vocês vão ver esse tipo de estrutura nos códigos de exemplo que estão no trabalho. Então não tem muito segredo. Eu só tenho que ver o autômato, certo? O autômato tem que ser visível, tem que ser entendível no código. Certo? Não adianta implementar de outro jeito. Eu sei que esse é um tipo de problema que ele pode ser implementado de outras maneiras. Aqui a gente quer trabalhar com autômato. Então deixa eu ver o que mais eu tinha para falar. Então é isso, certo? Quem não tiver como programar, enfim, por qualquer motivo, ou mesmo tenha dificuldade para programar em alguma linguagem, para escolher alguma linguagem, aí depois pode perguntar de mim e tal, eu posso dar um help nisso, se eu for uma linguagem que eu conheço. Mas é isso, tentem se juntar, né, quem não tem, tenta se juntar com alguém que tenha ou como programar, aí você faça essa primeira parte, que é de modelar o autômato, certo? E aí você tenta dar um auxílio lá pro cara que estiver programando depois. E o cara que vai programar, ele vai pegar o autômato e simplesmente passar o autômato pro código. O que o estado deve incluir, que foi o que eu acabei de dizer, né? Ele tem que ter os estados finais, iniciais, as regras de transições definidas. Regras de decisão de projeto pode ser justificado, porque esse tipo de problema ele pode ser resolvido com mais de um autômato possível. E a saída do código, né? A entrada do código deve ser um arquivo, tal que cada linha seja uma senha a ser validada. E a saída tem que dizer se a senha é válida ou não, certo? Se ela pertence ou não a palavras da blacklist, ou seja, se ela é válida ou não, certo? E eu coloquei um adendo aqui que é mostrar o último estado de saída do autômato, né? Se vocês implementarem com autômatos, então vai ser fácil fazer isso aí também. Dei a blacklist, está no parte bin. O desafio que é ler a blacklist e já montar o autômato em código, né? Para quem fizer isso ganha um ponto por fora, certo? Ou seja, se tirasse 10 em tudo, na lista de exercício, na prova e nesse trabalho, ainda ganharia um ponto, né? Ficaria com o 11 ali, né? Mas, obviamente, vou arredondar para 10. E tem 3 referências, 3 códigos diferentes de autômatos em outras linguagens. C, C++, Python, as linguagens mais padrões, né? Em Java, se vocês quiserem fazer em Java, tem a saída do AUG. O AUG já gera uma saída bonitinha, pronta para o autômato que for modelado lá. É bem legal isso. Para quem quiser testar depois. E é isso. Acho que não tem muito segredo. É um trabalho onde a proposta é simples, certo? A solução é um pouco mais complexa, né? Que tem que implementar com autômato. Mas é isso. A proposta do trabalho é bem simples. Ficou alguma dúvida? É só os conceitos que a gente já viu. É linguagem regular, certo? É uma linguagem formal, nesse caso aí é uma linguagem regular. Pode ser resolvido por um autômato, e é isso. Vocês têm alguma dúvida e tal? Entrega acho que eu coloquei entrega na semana seguinte à prova. Eu não sei se eu coloquei entrega aqui. Acho que a entrega tá lá no Classroom. Aqui, 3 de maio. A entrega tá para 3 de maio. Alguns dias depois da prova bimestral, né? A data prevista para a prova bimestral. Deixa eu ver se tem algum detalhe a mais aqui. É isso, certo? Alguma dúvida? Não tem muito segredo. A aula era mais para falar do trabalho mesmo, responder as possíveis dúvidas. Acho que não, né? Eu vou colocar esse autômato que eu mostrei aqui de reconhecimento de expressões para deixar lá como exemplo para vocês verem como é que fica, né? Esse tipo de autômato para esse tipo de problema vai ficar bem semelhante a isso. E é isso, gente. Qualquer linguagem, pode fazer qualquer linguagem, certo?
vocês simulem lá uma entrada com algumas senhas para validar ou não. Alguma dúvida? Alguma dúvida de, sei lá, de lista também, da lista, ou de algum assunto da disciplina que possa ter passado batido, ficou em dúvida? Tá safe, né? Beleza. Então é isso, gente. Qualquer dúvida aí, manda mensagem depois no sobre o trabalho aí, sobre as listas, sobre os assuntos das aulas. E é isso. Depois só terminar de gravar aqui para postar essa aula, que era mais para falar do trabalho. Para quem tiver alguma dúvida aí depois